Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de paz e de alegria. O nosso carinho pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior, que felizmente está com uma excelente audiência. Pelo menos nós temos tido notícias constantes de nosso programa, através de muitas pessoas que acompanham a TV Mundo Maior. Nós vamos falar hoje de uma questão de O Livro dos Espíritos e vamos falar também a respeito do livro de Emmanuel, Religião dos Espíritos. Este livro, Religião dos Espíritos, de Emmanuel, da Lavra de Chico Xavier, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. E este livro foi escrito por Emmanuel, saudando o centenário de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é de 1857. Em 1957, o Livro dos Espíritos completou o seu centenário e Emmanuel escreveu esta obra, Religião dos Espíritos, com o prefácio datado de 29 de janeiro de 1960, mas homenageando o centenário de O Livro dos Espíritos. E neste livro, Religião dos Espíritos, Emmanuel estuda algumas questões de O Livro dos Espíritos, que é obra básica da doutrina espírita. É o primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos. Interessante aqui, não é simples curiosidade, mas uma informação histórica. O Livro dos Espíritos, inicialmente, era para ter esse título, Religião dos Espíritos. Segundo um dos maiores historiadores do Espiritismo, Dr. Canuto Abreu, o Dr. Canuto Abreu, ele tem um livro muito interessante, O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Histórica e Lendária. Seria interessante que vocês procurassem, os nossos irmãos e as nossas irmãs, procurassem adquirir esse livro do Dr. Canuto. Não sei se em algum sebo, não sei se em alguma distribuidora. Trata-se de um livro muito importante para os estudiosos. Ele conta a história da publicação de O Livro dos Espíritos. O livro se intitula O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Histórica e Lendária. Então, o Livro dos Espíritos, inicialmente, era para que tivesse esse título. É o que o Dr. Canuto nos informa. Ele foi um grande pesquisador e ele esteve na França diversas vezes. Ele pôde adquirir, pôde ter acesso a diversos documentos, a diversos manuscritos de Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos era para se chamar Religião dos Espíritos. Finalmente, quando foi para editar a obra, certamente sob a inspiração dos Espíritos, Kardec mudou o título, O Livro dos Espíritos, porque o título religião, naquela época, no século XIX, traria um confronto muito grande com a Igreja Católica, não é? O título Religião dos Espíritos traria um confronto e talvez o livro nem pudesse ser publicado, porque precisava, para ser publicado, precisava do imprimatur, não é? O chamado imprimatur. Imprima-se a autorização para que o livro fosse impresso.
Mas neste livro, por exemplo, aqui no capítulo, vejamos aqui, neste capítulo intitulado Suicídio. Na atualidade, infelizmente, nós estamos aí enfrentando o flagelo do suicídio. Nós temos aí acompanhado pela imprensa, temos acompanhado diversos noticiários. Infelizmente, os índices de suicídio andam crescendo, não é? E vamos dizer assim, crescendo muito é força de expressão, porque nem deveriam existir, não deveriam crescer. Suicídio não deveria existir, não é? Não deveria realmente crescer. Mas nesta página intitulada Suicídio, Allan Kardec ele estuda este tema do suicídio em O Livro dos Espíritos na questão 957. E Emmanuel, meditando sobre a questão 957, escreveu esta página, Suicídio. Vejamos bem, na reunião de 3 de julho de 1959. Vejamos inicialmente o que nos diz o Livro dos Espíritos, aqui na questão 957. Allan Kardec, já preocupado com esse assunto, que realmente é um problema sério, é um problema grave, infelizmente, extremamente lamentável. Allan Kardec, aqui ele pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Ele pergunta sobre as consequências do suicídio. Os espíritos responderam: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas. Vejamos bem, é bom entendermos isso. Não há penalidades fixadas. E em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Então, no ato do suicídio, há de se levar em consideração as condições psicológicas, as condições espirituais, a situação em que se encontrava, até mesmo a situação de saúde em que se encontrava o suicida, porque toda falta tem os seus atenuantes e os seus agravantes. A própria lei humana prevê que uma falta, uma infração à lei tem os seus atenuantes, como tem os seus agravantes. Mas os espíritos disseram aqui, mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Por que é o desapontamento? Porque ele não coloca ponto final na vida. A vida não termina. A vida não cessa. Nós somos imortais. Nós habitamos um corpo considerado mortal, mas habitamos um corpo, vamos dizer, no qual nem mesmo os átomos que nos constituem o corpo desaparecem, não é? Eles vão existir num outro estado. As células, as moléculas, os átomos, nada desaparece, não é? Nada desaparece. Então, uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento, porque muitas vezes a pessoa pensa em cometer o suicídio para escapar de um problema, ou para fugir à luta, ou para desertar ao cumprimento do dever, uma coisa assim, não é? E ele vai experimentar um grande desapontamento, porque ele percebe que a vida continua e a luta também continua. E os nossos problemas, muitos deles, se transferem conosco para o outro lado da vida. Os nossos problemas
internos, eles continuam conosco. Nós os levamos conosco para o mundo espiritual. E os espíritos ainda disseram: de resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Porque o suicídio é sempre uma violência. Não é? Aquele que se suicida, por exemplo, é por enforcamento, ou pelo disparo de um projétil, ou utilizando uma lâmina, não é? A chamada arma branca, ou aquele que se atira nas águas de um rio, ou de uma grande altura, ou se atira diante das rodas de um caminhão, ele vai lesar o seu corpo espiritual, não é? Haverá uma repercussão, porque corpo perispiritual e corpo físico, eles agem e reagem constantemente um sobre o outro. Nós não podemos imaginar isso, o que é feito ao corpo físico é feito só ao corpo físico, ou o que é feito ao perispírito é feito só ao perispírito, em absoluto. Existe a repercussão. O que nós fazemos ao corpo físico, nós podemos estar fazendo ao corpo espiritual. E o que fazemos ao corpo espiritual, nós podemos estar fazendo ao corpo físico. Então, como os espíritos disseram, existem as consequências. E essas consequências são muito difíceis. Voltaremos logo no segundo bloco.